Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos hábitos mais importantes que existem, que é o hábito da leitura. E se você não gosta de ler, eu só peço que você me dê uma chance e escute o que eu tenho a dizer, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Para começar, eu queria saber se vocês já pararam para pensar no quanto a leitura e a escrita, já que não dá para separar, no quanto elas são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico que a humanidade alcançou nos dias atuais. Porque, afinal de contas, sem elas, nós não conseguiríamos transmitir conhecimento de geração em geração. E, desse modo, não teria como estarmos hoje em um patamar tecnológico tão elevado, visto que só teria duas formas. Ou uma única pessoa teria que desenvolver tudo isso no seu tempo de vida, o que é pouco provável, ou então, pessoa após pessoa ia ter que armazenar todo o conhecimento no seu próprio cérebro, o que também não é muito viável. Logo, a capacidade de registrar conhecimento é fundamental para a gente conseguir avançando. Porque assim, não é o trabalho só de uma pessoa, é o trabalho de milhares de pessoas ao longo de milhares de anos. Obviamente que, dessa forma, é muito mais fácil de funcionar. Só para vocês terem uma noção de tempo, o Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos, enquanto a escrita surgiu há cerca de 5 mil anos. Aí eu te pergunto, onde é que teve mais evolução científica, mais evolução tecnológica? Nos 295 mil anos antes da escrita ou nos 5 mil anos após a escrita? Acho que a resposta é bem óbvia, né? Além disso, pessoal, atualmente, como nós vivemos numa era em que o conhecimento é o bem mais valioso que existe, a leitura se torna ainda mais importante, visto que a leitura é uma das melhores formas de você adquirir conhecimento. Então para pensar. Se você sabe ler, mas você não gosta de ler, naturalmente você não tem nenhuma vantagem sobre uma pessoa que não sabe ler. Afinal, você não usa essa sua habilidade. Dito isso, pessoal, eu gostaria de deixar claro o seguinte: ter aprendido a ler não é suficiente. Se você aprendeu a ler, mas nunca desenvolveu essa habilidade, você vai ter apenas níveis básicos de leitura. Uma criança consegue pegar um texto, ler palavra a palavra, mas não compreende a ideia geral do texto. Saber ler significa você conseguir pegar um texto e extrair as informações principais dele. Então é aquilo. Se você ainda está em níveis básicos de leitura, você está perdendo muita coisa. É a mesma coisa de você ter um carro e só saber abrir a porta dele. Você consegue até entrar dentro, tem algum benefício por poder se sentar, mas você está perdendo os maiores benefícios que essa ferramenta pode te trazer. Com a leitura é igual. Se você nunca evoluiu o seu nível de leitura, você está perdendo os maiores benefícios que esse hábito pode te trazer. Percebam que um dos grandes benefícios que a leitura te traz é a independência. Porque se você consegue realmente entender aquilo que você lê, você consegue poupar muito tempo e até mesmo dinheiro, visto que tudo de relevante que existe nesse mundo está escrito em algum lugar. Então, se você tem a capacidade de aprender aquilo que você lê, muitas vezes você vai conseguir fazer coisas que demandariam tempo para você encontrar alguém para fazer por você, ou que você teria até mesmo que pagar. Então, o primeiro benefício aí é excelente. Eu estou mencionando, pessoal, essa questão da independência porque eu estava vendo dados do ICL, que é um estudo que analisa o letramento científico da população, e ele mostrou que boa parte dos participantes desse estudo alegaram não conseguir ou terem dificuldades em fazer determinadas tarefas, como analisar um exame de sangue ou até mesmo a tabela nutricional de alguns alimentos. Eu vou colocar os dados aí na tela só para vocês terem uma noção. Então percebam que tudo isso é devido, de certa forma, algum tipo de dificuldade de leitura. Na hora que você desenvolve essas habilidades, você fica bem mais independente, porque determinadas coisas você consegue fazer sem nenhuma ajuda. Outro ponto fundamental que vocês têm que saber é que quanto mais você lê, mais essa habilidade vai ficando natural para o teu cérebro. Você vai demandando cada vez menos esforço dele para conseguir ler. É mais ou menos que nem quando você aprende a dirigir. De início, você fica muito nervoso dentro do carro. Para você passar a marcha, você tem que olhar para o câmbio, para ligar uma seta, você tem que olhar para a seta, às vezes você tem que olhar para os pedais. Você não pode nem piscar, porque se você tira o olho da pista, você deixa de ir reto e puxa o carro para um dos lados. Depois de um tempo, quando você se adapta a dirigir, você não precisa mais focar em nada dentro do carro. Fica tudo muito automático. Sendo assim, você consegue voltar sua atenção para o ambiente externo. Percebam que
Como você não está mais com sua atenção restrita à parte interna do veículo, você consegue observar muito bem o ambiente à sua volta. Então você consegue ver os pedestres, você consegue ver os animais, você consegue ver melhor o movimento dos outros motoristas. Sendo assim, a sua habilidade de dirigir aumenta exponencialmente. O mesmo acontece com a leitura, pessoal. Depois que você lê por muito tempo, vai ficando muito fácil para o teu cérebro conseguir interpretar o que está escrito. Então a ideia é aquela: se a princípio você usava 80% da capacidade do teu cérebro para ler, só sobrava 20% para você conseguir interpretar o que estava sendo lido. Por outro lado, quando você evoluir essa habilidade, imagine que você vai usar agora só 20% do teu cérebro para conseguir ler. Os outros 80% ficam focando em interpretar aqueles dados que você está recebendo. Então é por isso que quanto mais você lê, mais você consegue interpretar o que você está lendo. Porque o hábito de ler deixa de ser um desafio. E você foca toda a sua atenção em absorver as informações que estão descritas ali. E não somente no fato de estar traduzindo aquela mensagem, estar compreendendo o que está escrito. Galera, só esse fato, na minha visão, é suficiente para que todo mundo comece a ler. Porque os benefícios cognitivos que isso vai te trazer são imensuráveis. Outro benefício gigante que a leitura te traz, galera, é o seguinte. Segundo a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, existem cerca de 9 tipos diferentes de inteligência. Você vai ser bom em algumas e, naturalmente, vai ter mais dificuldade com outras delas. Contudo, quando você lê, meio que você consegue ter acesso à mente de outras pessoas, porque você está tendo contato com as ideias de quem escreveu aquele livro. Sendo assim, pessoal, vocês vão conseguir desenvolver aquelas inteligências que você não tem tanta aptidão, porque você pode estar tendo acesso a uma pessoa que tem um desenvolvimento de alguma dessas inteligências muito grande. Então, ideias que você jamais teria, você vai conhecer porque você está acessando as ideias de outra pessoa. Então, percebe como isso aí tem potencial para te evoluir cognitivamente? Levando em conta que todas elas são muito importantes para a nossa vida diária, você poder ter acesso a tais conhecimentos pode te ajudar a resolver diversos problemas. Porque às vezes você está com um problema aparentemente sem solução para você, mas como diversas outras pessoas já passaram por problemas parecidos, ter conhecimento de como elas conseguiram superar esses problemas vai te ajudar muito. Porque você consegue aprender o caminho que elas seguiram e simplesmente tentar fazer uma coisa parecida. Isso vai ser benéfico demais para você. Além de tudo isso que eu já mencionei, pessoal, ainda tem o fato que o hábito da leitura te coloca à frente da maioria das pessoas. Eu estava vendo os dados do INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional, e esse estudo classifica a capacidade de leitura da população em 5 níveis, que são analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Em resumo, quem está até o nível elementar, que é o nível 3, consegue extrair ideias de textos curtos, sendo estes textos mais simples. A partir de intermediário é que você consegue ler um texto um pouco mais complexo e conseguir extrair as informações relevantes desse texto. Só a título de curiosidade, cerca de 65% da população brasileira estão nos níveis 1, 2 ou 3. Ou seja, quando você desenvolve o hábito da leitura, você já vai ficar à frente de cerca de 2/3 da população, ou à frente de 2 a cada 3 pessoas do nosso país. Sendo assim, pessoal, são diversos benefícios para que você não comece a ler ainda hoje, não é isso? Bom, eu acredito que quem chegou até esse ponto do vídeo já está convencido que vale muito a pena começar a ler. Mas eu realmente entendo que alguns de vocês podem achar que leitura é uma coisa chata e realmente não ter ânimo para começar. Para vocês, eu tenho 2 dicas de como você pode iniciar esse hábito, beleza? Dica número 1. Pessoal, pelo que eu já disse, somente o fato de você ler já vai te dar muitos benefícios cognitivos. Já vai evoluir o teu cérebro e te ajudar em muitas áreas da tua vida, já que vai melhorar a tua capacidade de compreensão. Sendo assim, você pode iniciar esse hábito da leitura como um hobby. Você não precisa se preocupar em estar lendo coisas muito importantes que vão te ensinar muita coisa. Escolhe um livro de um tema que você goste. Existem livros de romance, aventura, ficção científica, terror, suspense. Qualquer área que você quiser, vai ter um livro falando sobre essa área.
Se você, por exemplo, gosta de alguma personalidade, muitas vezes tem uma biografia dessa personalidade, então você vai poder saber os detalhes da vida dessa pessoa. Se você não quer começar lendo livros, você pode começar lendo histórias em quadrinhos. Existem diversos tipos de gibis e diversos tipos de mangás. Percebam que nesse ponto, galera, o importante realmente é que você leia alguma coisa. E o ideal é que você leia alguma coisa que te atrai para que você consiga manter esse hábito por mais tempo. Porque é o tempo que vai te trazer benefícios. O segundo ponto muito importante é que você estabeleça uma meta diária de leitura. Escolhe quantas páginas você vai ler por dia ou então quanto tempo você vai ler por dia. Seja 5, 10, 15 minutos. Começa com uma quantidade pequena, mas que você sempre faça. Uma quantidade tão pequena que você não tenha como dizer, hoje eu não vou ler. O importante é que você leia diariamente, porque é isso que vai tornar a leitura mais fácil. E é isso que em algum momento vai tornar a leitura prazerosa. Só para constar, grande parte dos filmes que são produzidos hoje são baseados em livros. E caso você não saiba, normalmente o filme nunca fica tão bom quanto o livro. Pode ter certeza que a obra original é bem melhor. É porque tem coisas que não dá para passar na tela da forma como o autor colocou no livro. Então podem ter certeza que vocês não vão se arrepender de começar a ler. Para finalizar, galera, eu só queria mencionar que quando eu pensei no tema desse vídeo, eu fiquei um pouco receoso, porque grande parte das pessoas realmente não gosta de ler. Então eu pensei que esse seria um vídeo que talvez não tivesse muita atratividade para as pessoas. Contudo, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com a minha esposa e nós chegamos a um consenso de que se tem um hábito que a gente vai incentivar que os nossos filhos tenham, é o hábito da leitura. Sendo assim, naturalmente, se é uma coisa que eu quero para os meus filhos, é porque eu acho isso uma coisa muito relevante. E como a minha ideia nesse canal é trazer conteúdos que possam realmente auxiliar na vida de vocês, não fazia sentido eu não trazer esse tema, por mais que poucas pessoas se interessassem. Eu vou ficar satisfeito de saber que os poucos que assistirem esse vídeo vão realmente ter algum benefício caso resolvam se tornar leitores. Então, galera, era isso que eu tinha para dizer. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, porque ajuda na divulgação, então talvez mais pessoas assistam. E também se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos. É isso, galera. Valeu!